Ichikawa encontra Yamada usando o uniforme de verão e decide tirar o blazer. Eles comentam que realmente parece verão quando trocam de uniforme, apesar de só terem trocado o cardigan. Yamada comenta que a saia é de material diferente e fala que ele pode tocá-la. Então ambos ficam envergonhados ao perceber a situação. Ichikawa pensa que odeia o verão, então seu imaginário diz que dessa vez tem a Yamada. Ele o manda embora enquanto tenta não ter esperanças, já que ela anda ocupada. Ao notar o ânimo da amiga, Chihiro pergunta se a Yamada passou na audição. Ela fala que não é uma informação pública. A professora entra na sala e anuncia que irão separar os grupos para a viagem escolar. Yamada fica preocupada ao ver a data da viagem, mas finge que não é nada quando Ichikawa pergunta o que houve. Kanzaki pede para Ichikawa se juntar a ele e chamar Yamada, já que são amigos. Ichikawa se aproxima da Yamada e fala que não se importa de se juntar a ela. Yamada anuncia que Ichikawa entrará no grupo, mas ficam envergonhados pois é grupo para dormir no mesmo quarto. Ichikawa olha para Kanzaki, que fala que era óbvio que estava falando do Yamada Teppei. Ichikawa percebe Yamada olhando para o celular, desanimada. Enquanto pensa no motivo, seu imaginário o assusta falando sobre o primeiro beijo que ocorre no mangá, que ela deve estar pensando nisso. Ele pensa em uma situação em que seus rostos ficam próximos e ela se aproxima para beijá-lo, mas morre de vergonha. Então percebe que está muito focado, mesmo não tendo ido da outra vez, que talvez esteja ansioso. Então recebe uma chamada de vídeo da Yamada e nota o mangá atrás dela. Ela comenta que comprou outro, então ele pode ficar com o que está com ele. Yamada fala que quer falar sobre a viagem, e fica surpresa que Ichikawa sabe que algo aconteceu. Então percebe o livro sobre a viagem escolar. Ela diz que não é nada, que irá para a viagem e pergunta se pode desligar o vídeo. Ela pergunta sobre a comida em Nara, enquanto segura o choro, deixando Ichikawa preocupado. A viagem escolar começa. Ao perceber Yurine olhando para a janela, Ichikawa sugere trocar de lugar. Depois de um tempo, ela fala para ele ter cuidado na viagem, pois Kana está querendo juntar alguns casais durante a viagem, e que o alvo principal dela são ele e a Amada. Ao ver a reação dele, ela questiona se ele é do tipo que precisa de um empurrão para se declarar, mas ele nega e fala que irá fazer por conta própria. Então percebe Yamada os olhando. Chihiro olhava para a mensagem que recebeu da Yamada, preocupada. Ichikawa passa o tempo pensando em meios de evitar ficar sozinho com Yamada. Yamada tenta alimentar os veados, então é cercada e seguida por vários. Ao ver Ichikawa, ela joga os biscoitos para ele, que cai na mala dele. Os veados se juntam ao redor dele e Yamada corre para ajudá-lo. Yurine segura Kana, a impedindo de jogar os confete. Ichikawa aproveita para fugir, deixando Yamada com os veados. Então encontra Chihiro sozinha. Eles conversam sobre Yamada estar agindo de forma estranha, mas que foi decisão dela. Serena e Moeko aparecem para levar Chihiro de volta para o grupo. Ichikawa pensa que não pode estar sozinho com Yamada, mas quer saber o que ela está pensando. Os alunos chegam na pousada e durante a refeição Yamada parece normal, mas Ichikawa sente que ela está escondendo algo. E quando percebe, estava sozinho no refeitório. Adachi aparece para tomar banho com a turma do Ichikawa. Ele explica o motivo e dá uma sugestão de brincadeira, deixando Ichikawa desacreditado. Yamada percebe que as garotas evitavam olhar para ela durante o banho. Moeko decide olhar fixamente e Chihiro a cobra por segundo. As garotas saem do banho, deixando Yamada e Chihiro. Chihiro pergunta se ela está gostando da viagem. Yamada diz que sim. Elas se separam no caminho para o quarto e Yamada pega seu celular. Ichikawa a encontra e ela se assusta quando ele a chama. Ele devolve o celular, mas percebe o evento no calendário no último dia de viagem, um ad para o mangá. Kana os encontra e pensa que é uma oportunidade. Adachi aparece e Yamada aproveita para fugir. Kana chega, vê Yamada indo embora e decide voltar para o quarto. Ao ver Kana, Ichikawa agradece a Adachi, que fica confuso. Sozinha em um canto, Yamada olhava para o celular. Ela pensava se deletaria o evento ou não, mas decide desligar a tela por enquanto. Ichikawa pensava no significado do evento marcado no celular da Yamada. O imaginário aparece dizendo que eles irão se beijar no último dia de viagem. Kanzaki aparece do seu lado murmurando que o quarto da Hara é logo abaixo deles, então volta a se deitar. O imaginário reaparece ao lado dele falando para focar em como fazer o beijo acontecer. Ichikawa fala que ela deve estar pensando em algo mais importante, então ouve a voz da Yamada. Ela estava lendo as falas do mangá. Após ler a declaração, ela se sente desanimada e tenta se convencer que está se divertindo. Ichikawa junta as peças e percebe que era a audição para o elenco do mangá. O imaginário fala que ela não estaria na viagem se tivesse passado, e que há várias oportunidades para audições, mas a viagem é uma vez na vida. Ichikawa responde que ela não pensa dessa forma, e percebe que ela veio na viagem por causa dele, então chora, se sentindo culpado. Ele corre até o quarto das garotas, ignorando a advertência do professor, mas se esconde quando vê a professora. Yamada o encontra quando voltava para o quarto, e o cobre com a toalha quando a professora se aproxima. Confundindo-o com a Chihiro, a professora usa a pressa de volta para o quarto. Quando a verdadeira Chihiro entra, Yamada esconde Ichikawa debaixo de sua coberta. Ichikawa entra em desespero pela situação, e esse foi o episódio 12.